Olá, meus amigos, um excelente dia para todos nós, um feliz dia para todos, né? E antes de iniciar o vídeo, eu pergunto para todos vocês: posso? Posso entrar aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, no seu tablet? Se vocês permitem, muitíssimo obrigado. E vamos aos comentários sobre a paralisação dos caminhoneiros e a intervenção militar. Eu fiz ao longo do início da semana um outro vídeo que está publicado aqui no canal, importantíssimo, né? As minhas perspectivas desta paralisação, que a todo momento eu evito até então de utilizar a palavra greve para denominar este movimento, né? E fazendo a utilização e o emprego correto deste ato, que ao meu ver, até o momento, né, não tinha se iniciado por sindicatos, e sim de maneira natural e orgânica. Bom, muito se cogitou nestas manifestações desde o seu início, desde o seu prelúdio ali por volta de quarta-feira, a possibilidade e que fosse uma das pautas dos caminhoneiros a intervenção militar. E também tem se criado um fanismo, uma gritaria, né, uma perturbação nos grupos de WhatsApp, nos grupos de famílias, nos grupos de futebol, nos grupos de notícias e por aí vai, né, a possibilidade de haver, né, ou ter um mecanismo para intervenção militar. Eu recebi até um vídeo, de certa maneira, cômico, né, de pessoas nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar. Eu sei que para alguém que apoia a intervenção militar, eu também, de certa maneira, apoio, mas eu preciso fazer uma explicação muito grande para tentar tornar claro os motivos de achar legal ou não uma intervenção militar. Né? Para os padrões atuais, eu discordo totalmente de uma intervenção militar neste momento, né? Mas eu sei que quem estiver assistindo o vídeo vai discordar veementemente de tudo que eu falar aqui. Mas eu peço que pelo menos você me dê 5 minutinhos para que você entenda melhor, né, o meu motivo, né, de discordar da pauta das pessoas em relação à intervenção militar. E também de questionar esse discurso, porque mais parece um discurso doutrinário, né, e se assemelha muito ao que os esquerdistas fazem, né, com as gritarias de Lula livre, de fora Temer. Bom, vocês sabem que o Brasil possui uma Constituição. Na Constituição atual vigente, desde 1988, né, assim que os militares deixaram o poder em 85, bastou apenas 3 anos para que a Constituição fosse revista e também acrescentado algumas informações, principalmente no capítulo 2, a qual diz respeito das Forças Armadas. Eu vou ler aqui para vocês. Artigo 142 da nossa Constituição. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército, Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Agora prestem bastante atenção nisso aqui. Sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destas leis e da ordem. Ou seja, a grosso modo dizendo, a possibilidade de haver uma intervenção militar depende do nosso chefe de Estado, Michel Temer. Então, vocês que estão na rua, né, eu vou deixar esse recado bem claro para todos os intervencionistas, pessoas que ficam gritando de maneira ufânica e às vezes até mesmo por ignorância, por não entender um pouquinho só, né, de mecanismos jurídicos, de se ater à realidade, né, às vezes por questões de estudo, né, estão achando que é a maneira correta. Eu percebo que tem muitas pessoas cometendo equívocos não de maneira deliberada, né, não de maneira reta, mas sim por não entender um pouquinho como as coisas são. Vocês estão basicamente pedindo para que o Michel Temer acione as Forças Armadas contra as instituições. Né? A possibilidade de haver uma constituinte ou um pleito militar seria somente em dois termos. Né? Ou o Michel Temer abandona o cargo ou há um processo de impeachment. Mesmo assim, há ainda
os outros mecanismos, né? O presidente da Câmara assumiria, né, neste período. Então, ou seja, o presidente da Câmara, como chefe de Estado, fica encarregado também de acionar as Forças Armadas. Meus caros, nós sofremos um processo revolucionário no Brasil. É difícil até tentar buscar uma data exata, né? Mas vamos falar do processo do regime militar até os dias atuais, ok? Desde o finalzinho ali da década de 60, 64, 65, né, que os militares estiveram ao poder, até o final de 88, vamos fazer as contas, tá? Vamos arredondar para 60, 70, 80, 90, 2010 e estamos encaminhando já para 2020, né? São quase 50 anos, né, de hegemonia esquerdistas, falando só do período de início de década de 60 até os tempos atuais. Né? Isso sem mencionar anteriormente o governo de Getúlio Vargas e todas as outras porcarias, até chegar no verdadeiro golpe, né? Que é o golpe republicano. Então, ou seja, estamos falando de, no mínimo, 50, 60 anos de hegemonia esquerdista. Vocês acham mesmo que após, né, a gente ter uma interrupção desse processo revolucionário, que o correto seria chamá-lo de contra-revolução e não revolução de 64, como algumas pessoas de maneira equivocadas, né, falam, né? Em 88, após essa nova Constituição, vocês acham mesmo que esses novos políticos que surgiram da ala esquerda, né, da ala da extrema esquerda, da ala da esquerda, do centro, todas essas porcarias que eles inventam, né, essas nomenclaturas, que tudo a gente sabe que está englobado nas pautas progressistas, que é totalmente contra o conservadorismo, né? Vocês acham, vocês têm a convicção de que eles deixariam um mecanismo, uma possibilidade jurídica, constitucional de as Forças Armadas simplesmente se acionarem quando acharem que as coisas estão de mal a pior? É ser muito leviano e ser muito infantil acreditar, né, que essas pessoas que estavam fazendo a luta armada em 60, que depois fizeram um processo cultural, né, que nós sofremos até os dias atuais, com a Revolução Gremcista e também os métodos de Paulo Freire, né, é ser muito leviano achar que eles iriam deixar a faca e o queijo na mesa para a gente se servir. Então, não é por acaso, né, que há uma dificuldade jurídica. E todo o processo militar, utilizando o termo correto, ele é um golpe. Né? Ele é sim uma. A tratativa correta é essa, um golpe militar. É claro que o golpe militar de 64 foi um ato correto. O Brasil estava caminhando para se tornar uma Venezuela, uma Cuba. Naquela época a Venezuela ainda não era, né, não tinha traços fascistas como tem hoje, né, traços de ditadura, mas estava caminhando para se tornar uma Cuba, uma Coreia do Norte, uma China comunista na década de 60 que era ainda mais visível, né? A gente estava caminhando para esses moldes soviéticos, né? Então, foi importantíssimo sim o ato dos militares de 64 de intervir, de acabar, de melhor, tentar acabar com o processo revolucionário. Enquanto eles estavam cuidando das instituições, que é o correto, né? Até discordo um pouco esse ímpeto de colocar as Forças Armadas somente com uma visão positivista. Meus caros, esse é o papel das Forças Armadas: proteger as instituições, proteger a ordem, a segurança e a própria Constituição. Então é muito simplório falar, os militares têm uma visão positivista demais, eles não entendem, não enxergam os outros problemas que o país passa, cultural, né, educacional, até mesmo religioso, de valores. Isso é óbvio porque não é o papel, este não é o papel, né, do exército, esse é o papel da sociedade civil, das pessoas e também da igreja que detém os valores morais que nós acreditamos. Então, se vocês observarem ao longo dos anos, até mesmo quando o Brasil ainda era chamado Estados Unidos do Brasil, a Constituição de 1946, antes mesmo da Revolução, antes mesmo do golpe militar, né, já estava claro também de que o exército pertencia, né, entre aspas, ao chefe de Estado. Então, ou seja, desde a criação quase, né, do nosso exército, sempre precisou ser pautada pelo chefe de Estado. Isso não é diferente nos outros países do mundo, ok? E tem também
uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês. De vez em quando, né, alguns jornalistas fazem os seus trabalhos. É claro que sempre com aquele viés ideológico de esquerda, que a gente sabe, eles defendem toda a pauta progressista, mas de vez em quando é importante dar uma lida, entender, ficar antenado com tudo que está acontecendo. Saiu um artigo no UOL, depois eu deixo o link aqui na descrição para vocês, com o título Intervenção Militar, como foi pedida nos protestos em rodovias. É claro que isso não foi uma pauta dos caminhoneiros de maneira hegemônica, né, unilateral, seria golpe inconstitucional. E aqui ele trata, né, exatamente disso que eu estou falando para vocês, dos processos da nossa Constituição e tudo mais, de que maneira isso seria um grande equívoco, ok? Então, eu acho, vou ser bem claro para vocês, de uma covardia muito grande jogar este peso nas costas dos caminhoneiros. E eu também concordo com o Jair Bolsonaro, mesmo algumas pessoas agora falando Jair Bolsonaro é traidor, não apoia mais a greve, taraná, etc, etc. Né? O Jair Bolsonaro está corretíssimo. Né? Este movimento ele já deu o que tinha que dar. Qual que é o objetivo agora dos caminhoneiros? Destruir a economia do Brasil? É isso mesmo? É isso que vocês querem? Implantar e gerar o caos. Porque o Michel Temer não vai largar o osso. Né? Isso é prática desses governos de esquerda. Eles vão até o fim. O que foi a Dilma Rousseff? A trabalheira foi para fazermos o processo de impeachment e ficou claro para ela que a maior bagatela da população não a mais queria. Também a Câmara e o Senado não mais queria, ela não tinha representatividade política e mesmo assim ela se arrastou até acontecer o processo. A mesma coisa vai ser com Michel Temer, ele não vai largar o osso. Então o que os caminhoneiros vão fazer? Né? Em grupos de WhatsApp colocam as pessoas que precisam trabalhar, precisam, né, exercer suas atividades para levar comida em casa, como traidores do movimento, traidores da pátria. Isso me dá, de certa maneira, uma raiva, uma urticária, cara. Porque as pessoas precisam colocar comida na sua mesa. Vocês não conseguem compreender isso? As pessoas precisam trabalhar, precisam se virar para enfrentar filas de horas para abastecer seus carros e estarem no outro dia trabalhando. É assim, extremamente covarde é a palavra correta. As pessoas que ficam colocando, vocês que estão no grupo de WhatsApp, vocês que estão aí no sofá, você que está me assistindo, né? Você que concorda com essa postura, seja por omissão, seja de maneira direta, né? Isso é um ato covarde. Colocar nas costas dos caminhoneiros um pedido tão grande, né? Tão pesado que é a intervenção militar. Eu não concordo e nunca concordarei. Eu espero que vocês reflitam um pouco sobre tudo que eu disse aqui. Caso discordem, deixem nos comentários. Se concordem também. Se gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Tá ok? Muito obrigado, um forte abraço a todos.